Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 57. Bom, na aula 37, nós fizemos esta variação aqui, ó, do ponto meio segredo, que é do grupo 2, que é a variação com o ponto alto e com o ponto meio segredo e o ponto alto. A variação 2 pode ser ponto meio segredo, ponto alto e ponto duplo. Então, nós fizemos essa variação aqui, ó. Agora, hoje, nós vamos fazer uma variação bem parecida, que é essa aqui, ó. Nós estamos aumentando a quantidade de pontos meio segredos e colocando os 4 pontos altos de uma forma um pouco diferenciada. Nós estamos treinando com vocês esses pontos, essas variações, porque não só elas vão ser importantes para quem quiser fazer a renda brasileira de crochê, mas também elas irão ajudar para qualquer nicho de crochê que vocês tenham e qualquer tipo de fio que vocês usem. Essas variações, elas vão agregar valor ao trabalho de vocês. Então, eu quero mostrar para vocês essa variação, porque vejam vocês aqui, ó. Nós estamos começando uma camisinha masculina, infantil, exatamente com esse ponto que nós estamos mostrando para vocês hoje. Aqui nós temos uma outra série de variações, né, que a gente ainda vai ensinar, mas a de hoje, então, é essa variação aqui, ó. Então, vejam vocês, ó, que esta variação aqui, ela é bastante simples de fazer. Por quê? Nós começamos aqui, ó. Para fazer uma pequena amostra, nós começamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós começamos com 9 pontos meio segredos. Então, vejam vocês que para fazer esta variação aqui, ó, nós fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto meio segredo. Depois nós fizemos uma carreira de ponto alto, que poderia também ser uma carreira de ponto duplo. Depois repetimos aqui, ó, o ponto meio segredo e voltamos a fazer o ponto duplo. Então, são 1, 2, 3 carreiras de ponto meio segredo e uma carreira de ponto duplo. Aliás, esse é ponto alto. E de tal forma que as carreiras de ponto alto, elas sempre têm que ficar pelo direito. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um que eu já comecei, ó. Vejam vocês como que é bastante simples para fazer esse tipo de trabalho. Aqui, ó, nós começamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa amostra eu fiz com 8 pontos meio segredos. Nós fizemos 8 pontos meio segredos e fizemos uma carreira pelo direito com pontos duplos. Depois nós fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto meio segredo, uma carreira de ponto duplo. Fizemos novamente 1, 2, 3, estamos na terceira carreira, né? Que é desse lado aqui, ó, de ponto meio segredo. Então, eu deixei para mostrar para vocês como que eu fiz. Porque esse início de trabalho, a gente já faz há bastante tempo, né? É só vocês acompanharem as aulas anteriores que dá para vocês verem esse tipo de trabalho que a gente faz. Então, aqui, ó, pus o último ponto meio segredo. Então, agora está na hora de fazer os pontos duplos. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Subi 4 correntinhas, 2 laçadas na agulha. Então, agora nós vamos fazer o ponto duplo. Eu faço o ponto duplo assim, ó. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha. Vamos passar um fio, 2 fios, 3 fios, aliás, 2 e 2. 2 laçadas na agulha. Vamos, ó, passa 1, passa 2 fios, 2 fios, 2 fios. São 4 pontos em cada um. Então, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Então, assim eu coloquei 4 pontos altos. Eu não dou correntinha nem nada, tá? Faço na sequência, eu continuo fazendo os pontos altos, tá? Essas amostras aqui, moçada, eu gosto muito de fazer de linha Cleia, porque essa linha Cleia 1000, eu acho ela muito macia, eu gosto muito de trabalhar com ela.
principalmente para roupa infantil, tá? É claro que tem outras linhas boas também, não estou desfazendo de nenhuma, não. Então, aqui, ó, nós estamos fazendo, né, os pontos duplos, que são grupinhos de 4. Então, dentro de cada ponto meio segredo da carreira de baixo, nós estamos colocando grupinhos de 4 pontos altos, passando de um ponto meio segredo para o outro, sem precisar colocar nada, nenhuma correntinha, tá, moçada? Porque se eu pusesse uma correntinha, então não precisava de eu colocar 4 pontos duplos. Eu colocaria apenas 3 pontos duplos e uma correntinha, que daria o necessário, né, para que o crochê fique plano e bonito. Nesse caso, eu optei por colocar 4 pontos duplos. Então, dessa forma, ó, colocando 4 pontos duplos em cada um, nós vamos fazer essa carreira. Então, terminamos, né, de fazer os 4 pontos duplos, né, nessa carreira. Então, agora nós vamos fazer o de praxe, né? 3 correntinhas para virar e fazer a carreira de ponto meio segredo. A carreira de ponto meio segredo, ela é normal, né? Eu vou prender aqui, ó, no meio dos 4 pontos altos. Então, o ponto meio segredo, recordando, é uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro o pé da correntinha grande, faço uma correntinha pequena, um ponto baixo, separando um fio de 2 fios e uma correntinha. Vou prender aqui no meio. Então, eu continuo fazendo pontos meio segredos. Para quem ainda não aprendeu o ponto meio segredo, volta na aula de revisão 1, que nós ensinamos a fazer o ponto meio segredo com mais tranquilidade, com mais detalhes. E o ponto meio segredo, ele é bom porque ele é econômico e ele rende muito, tá, moçada? E dá uma beleza especial nas peças, conforme vocês podem observar nas que eu já tenho postado, né? Então, nós estamos fazendo aqui a carreira de ponto meio segredo, que não tem novidade nenhuma, né? Então, nós vamos fazendo assim, ó, a carreira de ponto meio segredo, prendendo no meio dos 4 pontos altos. E nós vamos, então, fazer essa amostra de tal forma que ela seja o suficiente para que a gente veja qual é o visual que vai dar, porque tendo um caderninho de amostra, fica fácil, principalmente se você gosta de fazer profissionalmente, porque as pessoas vendo o ponto, elas podem escolher de que forma que elas querem fazer o trabalho. Então, aqui não tem novidade nenhuma não, né? Nós vamos colocar novamente 3 carreiras de ponto meio segredo e depois repetir a carreira com os 4 pontos duplos. E a gente faz uma amostra de um tamanho que seja o suficiente. Agora, na virada são 1, 2, são 3 correntinhas, eu viro, faço o ponto meio segredo e continuo, né? Para prender, ó, é um fio para baixo e 2 fios para cima, porque senão nós tiramos a beleza do ponto meio segredo. É um fio que fica solto embaixo e um fio solto embaixo e 2 fios em cima. Então, assim, a gente procede com esse modelo, que é do grupo 2, né? Ponto meio segredo e ponto duplo. Nós dividimos as variações do ponto meio segredo em 8 grupos, porque assim facilita para a gente lidar, né, com essa variação de modelos. E assim nós vamos terminar esse mostruáriozinho, né, esse tutorial, para a gente ter uma visão geral de qual é a visão desse ponto, né, de como que ele fica para escolher para fazer as peças. Bom, nós temos também, igual eu estou mostrando para vocês aqui, ó, nós estamos fazendo essa camisinha que depois eu vou ensinar para vocês com mais detalhes, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês como que eu fiz a variação desse mesmo ponto, ó. Nós começamos com uma carreira de ponto meio segredo, fizemos uma carreira com ponto alto, aqui é alto, não é duplo. Uma carreira de ponto meio segredo, uma carreira de ponto alto. Aí agora vejam vocês que para que o ponto alto fique só pelo direito,
Ou eu faço de 3 em 3, ou eu faço de 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu optei por pôr 5 carreiras de ponto meio segredo. Aí voltei de novo com o ponto alto. Fiz uma carreirinha de ponto meio segredo, outra carreira de ponto alto. Então é como se eu estivesse fazendo 2 listinhas de ponto alto. Aqui estou repetindo, né? 2 listinhas de ponto alto. Agora eu vou voltar a fazer 5 carreiras de novo de ponto meio segredo para voltar com essas 2 listinhas de ponto alto. Então vejam vocês quanta variação que vocês podem fazer somente com essa técnica. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser, né? O ponto alto, colocando uma carreira intermediária de ponto meio segredo, fazer quantas carreiras eu quiser de ponto meio segredo, só que tem que ser em número ímpar, para que a próxima carreira de ponto alto fique pelo direito. E assim vocês podem fazer da variação que vocês quiserem, né? Pode fazer uma série de variações que fica um trabalho muito bonito. E eu gosto muito também de usar esse ponto para peças masculinas, tá, gente? Porque ela fica um tecido bonito e sem muito rebuscado. Eu já usei muito para fazer manta, camisinha infantil, igual eu estou fazendo essa, que dá um trabalho muito bonito. Em fio de lã também fica muito bom. Então, assim, é um nicho muito grande que vocês podem aplicar essa técnica. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra. Agora, queridas, nessa variação aqui, ó, que é muito parecida com a última que eu mostrei, aqui só tem um detalhezinho de diferença. Nesse caso aqui, nós fizemos 3 carreiras de ponto meio segredo, uma carreira de ponto alto com 4 pontos altos dentro de cada ponto meio segredo. 3 carreiras de ponto meio segredo, uma carreira de ponto alto, 3 carreiras de ponto meio segredo, uma carreira de ponto alto. E assim nós estamos repetindo, nesse caso, nós não estamos fazendo outro tipo de variação, não. É de 3 em 3 carreiras de ponto meio segredo, a gente põe uma carreira de ponto alto. Só que nessa eu estou fazendo um detalhe aqui diferente no ponto meio segredo. Vejam vocês o que eu estou fazendo. Uma coisinha muito simples, ó, o ponto meio segredo, né? Uma correntinha maior, uma correntinha pequena. Aqui eu estou pondo uma laçada no ponto baixo. Só isso que eu estou fazendo de diferença, ó. Uma laçada no ponto baixo, prendo aqui no meio. O resto é tudo igualzinho, ó. O ponto meio segredo, uma laçada. Para prender no meio dos 4 pontos altos da carreira de baixo. Vejam vocês, ó, o ponto meio segredo. Estou dando uma laçada na agulha, porque assim fica mais repolhudinho, né? Mais altinho essa parte aqui do acabamento do ponto meio segredo, que já é uma variação do ponto meio segredo. Já não é o ponto meio segredo básico, né? Então, estou colocando aqui, ó, conforme vocês estão vendo, uma laçada para que esse ponto meio segredo tenha um acabamento mais repolhudinho. Depois nós vamos comparar para vocês verem a diferença. 1, 2, 3. Os 3 da virada, vamos fazer o ponto meio segredo com essa variação agora. Uma laçada dentro do ponto meio segredo, no ponto baixo. Esta é a única diferença que tem desse tutorial para o outro. E vejam vocês que no resultado final dá uma diferença. Comparando um com o outro, dá para perceber diferença no trabalho. Então, assim, vocês mesmos podem criar variações do ponto meio segredo, porque qualquer detalhezinho que a gente acrescenta ou que a gente tira, né, já dá uma diferença grande no resultado geral, no visual panorâmico, né, do efeito que o ponto dá. Então vejam vocês, ó, vejam vocês que esse aqui, o ponto meio segredo, ele está um pouquinho mais repolhudinho. É como se ele tivesse um carocinho aqui, ó, no finzinho dele é como se tivesse um carocinho. Então vejam vocês como que dá uma diferença. Deixa eu colocar aqui os dois para vocês perceberem, né? A diferença que dá do ponto meio segredo e também dá para perceber a diferença com a blusinha, né? Com a parte que nós estamos fazendo aqui da blusinha.
Deixa eu colocar aqui na mesma posição que vocês conseguem perceber a diferença. Então, vejam vocês aí a diferença, ó. Como que fica o ponto meio segredo aqui. Aqui, vocês estão vendo que ele está mais repolhudinho. E aqui, o ponto meio segredo, ele está mais lisinho. Então, nesse caso, ele ganhou um relevozinho, um pequeno repolhudinho aqui no meio, ó. Então, pequenas coisas que a gente faz já dá um resultado bastante diferenciado no trabalho geral. Então, é bom vocês treinarem a fazer o ponto meio segredo, porque vejam vocês, olha quanta variação que nós ainda temos para passar para vocês, né? Isso aqui é uma pequena amostra da quantidade que nós já desenvolvemos. Se vocês gostarem, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essa técnica. Qualquer dificuldade é só colocar nos comentários que nós teremos o maior prazer em atendê-las. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.